Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo. A pandemia e suas consequências e desencontros. Na semana passada tivemos outro episódio da série Fake News que rodou pelas redes sociais, dando conta de que haveria lockdown em São Carlos. Alguém pregou essa peça, né? Na verdade, era uma pessoa falando da situação de Matão, só que o áudio foi espalhado por aqui como se fosse São Carlos que entraria em lockdown. Foi um alvoroço. Aí, o vice-prefeito Edson Ferraz entrou no circuito e desmentiu a informação. De qualquer forma, a situação aqui é seríssima, muito grave. Na noite de sexta-feira, o presidente da Câmara, vereador Rosilei Françoso, usou as redes sociais pedindo a compreensão de todos porque o estoque de medicamentos utilizados em pacientes da UTI da Santa Casa estão no fim. Ele participou de uma reunião em que estavam representantes do Comitê de Combate à Pandemia, secretário de Saúde, representantes da Santa Casa, o vice-prefeito Edson Ferraz e alguns vereadores. Vamos ouvir um trechinho dessa fala do Rosilei sobre o agravamento da crise sanitária na cidade. Nós chegamos numa situação terrível em São Carlos. Não tem medicamento. A Santa Casa não terá condições de dar assistência à população de São Carlos se as coisas continuarem como estão. Nós precisamos imediatamente estar unidos com o governo do Estado de São Paulo, com o governo federal, buscar ajuda para não perder mais pessoas. A situação está caótica, porque não sabemos, sozinhos aqui em São Carlos, como vamos resolver essa situação. Se cuide das pessoas que estão no seu entorno, use a máscara, use o álcool em gel, não participem de festa, não tem leito. Precisa se mobilizar para buscar medicamento, não só para São Carlos, mas o estado inteiro já está sofrendo as consequências. A relação que foi passada para a gente hoje, de dezenas de medicamentos, já não tem mais no hospital. Tem até segunda ou terça-feira. Então, a Santa Casa está parando as cirurgias para poder reservar o pequeno estoque que tem para os demais pacientes. Porque não vai ter os anestésicos, não vai ter os medicamentos necessários para cuidar da gente. A gente tem muito chão pela frente, se a gente se cuidar. Saúde pública é dever do Estado. Infelizmente, no Brasil, houve um descuido muito grande na tratativa do coronavírus em todas as instâncias governamentais. O vereador Rosilei propôs endereçar uma carta à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, pedindo ajuda à saúde de São Carlos nesse momento desesperador. Mas governadores de 13 estados já mandaram ofício ao presidente Bolsonaro relatando a falta de medicamentos e pedindo providências. O Ministério Público Federal, através do chamado Gabinete de Acompanhamento da Pandemia, também já enviou na sexta-feira ofício ao Ministério da Saúde requisitando informações urgentes sobre a disponibilidade de remédios do kit intubação e providências adotadas pela pasta para evitar a falta de substâncias em hospitais de todo o país. Neste ofício, o Ministério Público Federal pede esclarecimentos sobre medidas recentes para evitar o desabastecimento de 22 medicamentos. Questiona o Ministério da Saúde se houve ações para requisição administrativa desses produtos, compras internacionais ou outras formas de aquisição dos remédios. Quer dizer, trata-se de uma preocupação nacional, né? Porque falta kit intubação em praticamente todas as regiões do país. Para você ter uma ideia, 11 medicamentos estão em falta ou em baixa cobertura, ou seja, o estoque é suficiente
para os próximos 20 dias em algumas localidades. Aqui em São Carlos, como informou a Santa Casa, a situação é mais grave ainda, porque o estoque desses medicamentos vai zerar no decorrer desta semana. Faltou planejamento nacional, né? É por isso que falta oxigênio aqui, agulha e seringa acolá, falta respiradores, monitores, leitos intermediários, leitos de UTI, hospitais de campanha montados e desmontados fora de hora, falta de instrumentos e medicações que compõem o kit intubação. E o resultado está aí. Agora veja, o que mais se ouviu desde o início da pandemia é que o mês seguinte seria pior. Isso começou em março do ano passado e vem se arrastando até hoje. E o povão cansou dessa ladainha também, né? Ficamos presos em casa, assistindo a quebradeira generalizada e a fome se alastrando. Finalmente agora a crise sanitária entra em sua fase mais aguda. E somos vítimas do negacionismo e de governadores e prefeitos oportunistas. Aqui em São Carlos, perto de 1.000 pessoas foram contaminadas na semana passada. Sexta e sábado, 11 pessoas morreram. Coisa absurda. Incluem-se aí pacientes que morreram na fila de internação, estavam aguardando transferência. A morte chegou primeiro. Diante de um quadro desolador, tem um assunto aqui que também não pode passar batido. É o relato de um cidadão, o Luiz Lazzarini, que teve a mãe e o pai infectados pela Covid aqui em São Carlos. Pelo relato dele, a gente percebe claramente a falta de uma linha de conduta, de um protocolo único no atendimento dos pacientes em São Carlos. O tema também é grave. Veja o que acontece. Cada médico da rede pública lida com a doença de um jeito. Imagina você, com o pai e a mãe internados com Covid, tendo que lidar aí com um receituário diferente a cada troca de turno dos médicos. Cada um fala uma coisa. Ouve aí o caso do Lazzarini. Por exemplo, quando minha mãe internou, o doutor receitou cloroquina, azitromicina, ivermectina, tudo, o coquetel inteirinho lá, que dizem combater o coronavírus. Nós fomos na farmácia, como a dosagem era para os dois e para bastante dia, ficou um absurdo o remédio, ficou R$600 tudo. Nós corremos tudo atrás. 12 horas depois, trocou o plantão, e o médico que entrou, mandou recolher tudo o medicamento, todos. Não serve para nada, vamos tratar de outro jeito. Recolhemos o medicamento. 12 horas depois, trocou-se o plantão. O médico falou assim, já deu algum tipo de cloroquina? Não, recolheu. O médico, não, busca, traz de volta pra cá. Vamos dar medicação. De hora em hora, na hora. Pegamos o remédio, levamos de volta. Meu pai internou no UPA, levamos o medicamento. O médico falou, não, some com isso daqui. Isso não tem nada a ver, não tem comprovação científica. Aí fica difícil. Aí a família fica... Aí a cabeça da gente vira um balaio de gato. Sem contar que é caro, É caro. Você comprar rodar pros dois, A dosagem pros dois ficou caro e não sabe se dá ou se não dá. E aí vai tratar em casa, que nem minha mãe. Agora a gente vai tratar minha mãe em casa, que graças a Deus ela conseguiu se recuperar bem só com oxigênio. E agora a gente não sabe se dá ou se não dá. Porque ontem o médico do SAMU que foi recolher meu pai para internação, falou, dá o remédio sim, dá o remédio que é bom, vixe, é um tratamento legal. Chegou no UPA, o médico falou assim, some com isso daqui, aí fica difícil. Muito difícil. Agora, quem vai regular essa situação? Qual a posição do Comitê de Combate à Pandemia em relação a isso? Qual será o posicionamento das nossas autoridades? Será que o Comitê e a Secretaria de Saúde sabem dessa divergência entre os médicos que estão à frente da pandemia no serviço público? Olha, alguma coisa está dando errado aqui em São Carlos, O que seria? Responsabilizar a população que não é obediente, que não fica em casa? A gente sabe que não é só isso. Olha, a crise sanitária é nacional, evidente, mas nem por isso devemos nos conformar com a situação de São Carlos. Pela votação obtida em sua reeleição, o prefeito deveria estar mais atento a tudo isso, ser mais benevolente e se empenhar mais para diminuir os impactos da pandemia na cidade. A proliferação da doença está aí. O que
faz aumentar as incertezas e o efeito colateral dos que estão presos em casa com medo do contágio e enlouquecer os pacientes em tratamento, porque, além da fraqueza de seu corpo com a evolução da doença, o paciente ainda tem que lidar com os ataques à sua mente. É isso, desgraçadamente, que está acontecendo. Olha, já passou de hora das autoridades sanitárias darem um passo à frente, porque ficar em casa, utilizar álcool em gel e máscara, todo mundo já sabe. E o que mais será feito aí para conter a expansão da pandemia, né? Gente, a vacinação de idosos com idade entre 72 a 74 anos já está acontecendo aqui em São Carlos, viu? Tem vacina suficiente aí para atender 100% dessa faixa etária de 72 a 74 anos. As pessoas com idade entre 75 e 76 anos, que ainda não foram imunizadas em primeira dose, devem procurar o serviço de saúde. Por fim, 820 doses estão reservadas aí para a segunda dose dos idosos com idade entre 80 e 84 anos. A esperança é a imunização. Então, vamos vacinar. Boa semana para você.